Os Hashiras de Demon Slayer são heróis, mas por trás de toda a força, todos carregam passados dolorosos e tristes. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar as histórias trágicas de cada um deles. Bora lá? Vamos começar com a Mitsuri Kuroji, a nossa Hashira do amor que só queria ser aceita. E, gente, essa é uma das Hashiras que tem uma das histórias com as quais a gente tem maior facilidade para se identificar. Quando ela era criança, ela tinha uma força absurda e um apetite ainda maior. Mas apesar dessas habilidades incríveis, ela cresceu achando que precisava mudar para ser aceita. Ter cabelo rosa e verde foi motivo de críticas até mesmo num noivado arranjado, que foi cancelado porque o noivo não queria passar essa cor para os filhos. Pois é, polêmico, né? A Mitsuri chegou a tingir o cabelo de preto e fingir que era frágil, mas isso não era quem ela era de verdade, né? Foi quando ela se juntou ao esquadrão de caçadores que ela encontrou um lugar em que ela podia ser ela mesma. O Kagaya Ubuyashiki, que era um líder incrível, ajudou ela a se aceitar, a se reconhecer como ela era. Isso mudou toda a história da Mitsuri a partir dali. Apesar de a história dela não ser tão trágica como a de outros Hashiras, né? É uma história de muita autoaceitação, de autoconhecimento. E aqui, seguindo agora o nosso ranking, temos o Tenryuzui, que conseguiu sobreviver ao clã Shinobi dele. E assim, o Tengen-sama é puro estilo, né, gente? Mas a verdade é que por trás de todo aquele glamour que ele carrega, o nosso Hashira do Som tem uma história bem trágica, bem pesada. Ele nasceu em um clã Shinobi, onde a sobrevivência era uma batalha diária, e a crueldade do pai dele só piorava a situação. Dos 9 irmãos, só ele, o caçula, sobreviveram a um treinamento desumano. Em vez de seguir o caminho sombrio da família, o Tengen decidiu criar seus próprios valores. Ele usou as habilidades adquiridas no clã para proteger os outros como um caçador, como um Demon Slayer, sem abrir mão da moral e ética que ele tinha. E essa mistura de estilo, de resistência, faz do Tengen-sama um personagem único e do qual muita gente gosta. Não dá pra negar, ele é muito inesquecível. O próximo Hashira, sobre o qual eu vou falar, também é outro inesquecível. Um inesquecível com uma pontada de triste porque ele morreu, né? O Kyojuro Rengoku, que só queria a aceitação do paizinho dele. Pois é, né? Não tem como. O Rengoku é aquele personagem que exala um calor humano, aquela coisa confortável, quentinha, né? No final das contas, tudo que ele queria era deixar o pai orgulhoso. O porém é que a depressão e o alcoolismo do Shinjuro, né, o pai do Rengoku, acabou complicando demais as coisas e o relacionamento da família. Mesmo assim, o Rengoku seguiu os ensinamentos da mãe, que o encorajou a proteger os outros com tudo que ele tinha. Ele se tornou o Hashira das Chamas e viveu essa missão até o último suspiro, até o último momento, provando que possui uma chama interior que jamais seria apagada. Seguindo aqui, outra Hashira com um passado bem triste, um passado recente bem triste, é a Kanai Kocho, que tá doidinha pra vingar a irmã dela e carrega muito sofrimento até os dias atuais. Pois é, né? Às vezes você tá aí vendo a Shinobu toda delicada, toda sorridente, e não sabe que por dentro, gente, a mulher é um vulcão de raiva. A morte da irmã dela, a Kanai, pelas mãos do Doma, né, um dos demônios mais poderosos ali dos 12 Kizuki, foi um golpe devastador para ela. Mesmo assim, ela continuou lutando, canalizando a dor em um propósito: vingar Kanai e proteger os outros. Ou seja, ela é uma personagem que mantém uma tranquilidade de fachada, né? Ela é toda calminha, toda séria, bonitinha. Mas por dentro, só ela sabe, né? O que se passa na cabeça dela, todo o sofrimento, toda a perda, todo o luto que ela carrega. A história dela é triste, mas com certeza deixa aquela esperança de que terá um desfecho que merece. Outro Hashira que teve um passado muito triste, que a gente conheceu recentemente no arco do treinamento dos Hashiras e que surpreendeu muita gente, foi o do Gyu Tomioka. Ele é uma pessoa que também lida diariamente com o luto, né? Ele sente muita falta da irmã dele
e do Sábito, o amigo dele. E até ao contrário da Shinobu, né, o Gyu sempre já foi uma pessoa mais fechada. Você percebia ele mais triste, mais deprimido mesmo, né? Ele transparece aquilo que ele tá sentindo, né? As pessoas até perguntam, por que ele é um Hashira depressivo e não sei o quê. Recentemente a gente pôde descobrir a tragédia que é a vida dele. Ou seja, né, a gente percebe essa introspecção dele e a dor que ele carrega é evidente, né? A gente só não sabia o motivo. Ele perdeu a irmã ainda criança e anos depois o melhor amigo Sábito, que deu a vida para salvá-lo na seleção final dos caçadores. Isso deixou Gyu com um enorme peso na consciência, achando que ele não merecia ocupar o posto de Hashira da água. O detalhe do Haori do Gyu, metade representando a irmã e a outra metade, o Sábito, é uma das coisas mais bonitas e simbólicas no anime. Com certeza tá ali demonstrando o quanto ele quer honrar o nome dos dois em cada batalha ali que ele trava, né? Bem simbólico mesmo. Agora, gente, outro Hashira com um passado muito triste. A gente tá arrancando aqui os passados, toda hora eu tô falando que é muito triste, né? Mas é porque cada hora vai ficando um passado mais pior que o outro, né? O Gyomei, ele foi incriminado por um dos alunos dele, né? Nem era bem aluno, né? Ele tinha um orfanato e tinha uma criança que vivia ali naquele orfanato. E ele foi incriminado por uma delas, por um crime que ele não cometeu, claro. E é muito triste, né? Porque o Gyomei sempre foi um Hashira muito emocional, muito sensível. Ainda que ele seja o mais forte ali, né? E mesmo cego, ele dedicou a vida toda a cuidar de órfãos, né? Mas quando um deles quebrou as regras e atraiu um demônio para o orfanato, a tragédia aconteceu. Todos os órfãos, exceto um, foram mortos. E o Gyomei, gente, foi acusado injustamente pelo massacre. Mais uma vez, foi o nosso maravilhoso mestre Kagayo Buyashi que salvou, que reconheceu o Gyomei. E desde então, o Gyomei tá lutando com um peso enorme nas costas. Mas com uma determinação e tanta, né? Agora, vamos falar do Muichiro Tokito. O Tokito, gente, carrega uma das histórias mais trágicas e profundas de Demon Slayer. O que é super triste, né? E algo com que muita gente tem compaixão, porque o Tokito é uma criança. Então, assim, a gente tá ranqueando aqui os passados mais trágicos, mais tristes. Ele tá aqui com um dos piores passados que tem. E é triste, porque ele é uma criança, sabe? Já viveu tanta coisa ruim. É péssimo isso, né? E tudo começou quando os pais deles, pessoas super simples e gentis, morreram de uma forma super trágica e devastadora. E a partir daí, né, desde muito novinho, ele e o Yuichiro, né, que era o irmão gêmeo dele, ficaram órfãos. Mais tarde, tudo ficou ainda pior quando um demônio invadiu a casa deles. O Yuichiro sacrificou a vida para proteger o Muichiro. E em um momento de fúria e desespero, o Muichiro destruiu o demônio com todas as armas que pôde encontrar e ainda aproveitou a luz do sol para eliminá-lo. E eles tinham uma desavença entre irmãos, né, antes desse momento trágico final. E quando o Yuichiro estava ali morrendo, ele se declarou para o irmão e falou, né, que desejava que ele seguisse ali um caminho de maior gentileza, com maior altruísmo. E isso marcou para sempre o coração do Muichiro, né? Essas palavras, esse gesto final. Mas toda a tragédia foi muito pesada para ele, né? Ele era tão novo, foi um evento tão traumático que ele teve várias memórias apagadas. Só um pouco mais tarde que ele foi se reconectar, relembrar, conseguir reviver essas memórias que ele nem sabia que tinha, na verdade. Então tá, ficou aqui o Muichiro, né, no nosso top 3 Hashiras com um passado mais triste. Agora a gente vai pro segundo lugar, que é com o Sanemi, gente. O Sanemi acabou matando a própria mãe. É uma história muito triste, de fato, a história do Sanemi é cheia de mágoa. Pra mim, assim, é a segunda história mais triste, né? Eu tô fazendo ranking, eu ia falar, é a história mais triste, é uma história muito triste.
Pra mim, é a segunda história mais triste. Assim, né? Após a mãe dele se transformar em um demônio, ele foi forçado a matá-la pra proteger os irmãos, tá? Então não foi algo intencional, tipo, ai, vou matar minha mãe. Não, foi um gesto, assim, muito complicado. E é algo que a gente vê desdobramento até hoje, porque o Genya, o irmão mais novo dele, não entendeu o que aconteceu e culpou o Sanemi pela tragédia. E esse episódio marcou profundamente o Sanemi, que jurou destruir todos os demônios, carregando uma dor que parece não ter fim. Então imagina, né, gente, o que é a cabeça do Sanemi, né? A gente vê ele todo bravo, todo posturado ali, todo bonzão, e ao mesmo tempo, quanto sofrimento que ele não tem, né? De um lado a gente vê a Shinobu toda bonitinha ali, delicada, mas ao mesmo tempo lidando com algo muito cruel, né, que aconteceu. O Sanemi já expressa essa dor de forma diferente, né, já é uma pessoa mais agressiva, assim, e transformou todo esse ódio pelos demônios em ação prática mesmo para eliminar esses seres que acabaram com a vida dele, com a vida da família dele. E em primeiro lugar, não sei se você reparou, aí tá acompanhando a lista direito, senão você já sabe, quem ficou em primeiro lugar, aqui com o passado mais triste, temos o Obanai, gente, que desde novinho ali já estava destinado a ser sacrificado. Isso foi decidido pela própria família dele. Vamos conhecer mais sobre a história dele. O Obanai veio de uma família rica, mas que escondia um segredo terrível. Eles sacrificavam os filhos e ofereciam a um demônio que eles cultuavam. Ele conseguiu escapar de lá num lugar que era mantido em cativeiro, mas não sem carregar cicatrizes físicas e emocionais desse passado cruel. Tanto que ele usa aquela máscara na boca, né? Porque a serpente Anne, que é o demônio que a família dele cultuava, cortou a boca do Obanai dos cantos até as orelhas para que ele se parecesse com ela. Isso tudo, pessoal, quando ele tinha só 12 anos. Quem salvou o Obanai nessa época, quando ele estava prestes a ser devorado ali, foi o Shinjuro Rengoku, né? O pai do Rengoku. Ele era aqui o antigo pilar das chamas também. E aí que ele conseguiu se livrar e mais tarde o próprio Obanai se tornou também um Hashira e transformou toda a dor dele em determinação. Agora me conta, qual dessas histórias mais tocou seu coração? Qual Hashira você acha que tem o passado mais triste? Deixa aí nos comentários e compartilha sua opinião com a gente. Aqui a gente falou só sobre os Hashiras, mas eu também tenho um vídeo aqui eu falo no geral dos personagens de Demon Slayer. Eu acho que eu ranqueio 12 ou 10 personagens que têm os passados mais tristes. E lá tem personagens variados. Tem Hashiras também, sim. Tem também as luas superiores. Tem personagens comuns. É um ranking mais geral, tá bom? Se você quiser ir lá dar uma olhada, eu vou deixar aqui na tela final. E a gente se vê lá. Tchau, tchau!